Assim, por isso que eu falo que um projeto político de poder, e a direita nem fala disso, ele tem que entender este sistema e destruir esse sistema. Quando eu falo numa criminalização, eu acho que a compra de votos tem que ser crime hediondo, inclusive o que entrou com um projeto disso, a compra e a venda do voto. As punições têm que ser muito severas para isso. É porque se você destrói os instrumentos da aliança topo-base, você começa a quebrar isso. E você tem que quebrar os meios de ação do seu inimigo. Veja, quando o Lula, o STF, essa turma, perseguem as pessoas através dessa questão de discurso de ódio, que é o que eles estão reclamando agora do Zuckerberg, que está brecando esse instrumento, eles estão aumentando a força deles e diminuindo a força do adversário. Nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que diminuir os meios de ação dos nossos adversários. Então, a gente fala muito da esquerda. Não, mas a esquerda se baseia numa captação de votos dos mais pobres. Esse voto mais pobre que sustenta um aliado do centrão, que não é aliado da esquerda, mas é aliado do sistema como um todo, isso tem que ser quebrado. Por isso a importância, por exemplo, de nós elegermos lideranças no Nordeste. A eleição do Faustino, a eleição do Sandro, combatendo a compra de votos. Ai, mas usaram o fundo. Sim, usaram. Usaram bem, ganharam, e agora estão denunciando e enfrentando. O Sandro estava agora na rua fazendo fiscalização em Salvador. Faustino fez uma fiscalização ontem ou anteontem. Tá? Uma das coisas, assim, mais sensacionais. Mandato. E vou te falar, o vídeo dele bombou. Fazer um negócio de fiscalização, imposto de saúde, não tipo, foi lá, xingou os caras. Não. Educado, elegante. Mostrou, vai fazer indicações de gastos que precisa ser feitos ali. É isso. O MBL é isso. O MBL é essa revolução. Quer mostrar? Só mostra um pedacinho do Faustino. São muito grande o vídeo. Não, um pedaço, ó. Eu não colocaria no familiar meu aqui. Alguém usa aqui esse banheiro? Opção, né? Pessoal, tô aqui na UPA do Pajuçara, tô recebendo inúmeras denúncias de falta de atendimento, banheiro que não tá funcionando. Eu vim aqui fiscalizar pessoalmente com as prerrogativas de um vereador, baseado no artigo 29 da Lei Orgânica do Município. Boa tarde, tudo bom? O coordenador da UPA se encontra? O vereador Faustino. A região de espera aqui da UPA é do lado de fora. Chovendo aqui é triste. Faustino, quem é? Eu. Tudo bem? Tranquilo? O Roger acabou de me avisar que você estava aqui querendo falar com o Roger. Isso, eu quero dar uma olhada na UPA. Ela acabou de sair, na verdade, e pediu para dar o número para você. Eu vou chamar a colega para acompanhar você, porque meu horário também já está finalizando. Perfeito. Sempre vai jogando um pro outro. O vídeo, assim, assistam depois, tá lá no perfil do Faustino. O vídeo é sensacional. Ele não é mal educado com ninguém, ele não tá. Não é que a gente fala, é tipo Gabriel, não tem nada disso. Ele tá usando a prerrogativa de vereador e ele vai falando, isso aqui precisa fazer isso, fazer aquilo, tal, vocês entraram com o protocolo tal. E ele fez algo, vamos colocar, que no Nordeste é muito original. Eu vi os comentários, isso é num bairro na região norte ali de Natal. Os comentários assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo um político fazendo uma fiscalização fora do período de campanha. Sim, ele está no 9º dia de mandato dele e ele fez. E é necessário que se faça. Isso é tratar aquelas pessoas que estavam naquele hospital, ali naquela UPA, como gente. Elas são tratadas como animais. E elas estão as pessoas estão tão acostumadas a serem tratadas como animais que elas acham que a relação é essa. Uma relação animalesca. Acha, por favor, Riso, é muito instrutivo. Aquele famoso vídeo do Ciro Gomes falando de um hospitais com uma senhora. Vocês precisam entender que é aquela relação que o Ciro Gomes tem. Ele, um oligarca de uma família que descende de todas as principais famílias, das principais casas reais europeias, não tem problema nenhum nisso, tá? Até eu também descendo, fiz minha árvore genealógica, de algumas, não tantas quanto a do Ciro, mas... eu quero dizer, ele, com sua família que vê o Ceará como uma capitania hereditária, ele se comporta... Veja, esta é a forma. O que acontece na UPA, ali em Natal, reflete a mentalidade do tratamento que o Ciro dá a essas mulheres. Precisa entender. Aliança topo-base. Aliança topo-base. Olha como a oligarquia, se ela vê alguém na base que se subleva, veja como a oligarquia trata a base. Olha lá. Tá sem áudio. Batata da sua mãe com sua conversa. Aí o que ele faz? Vejam, presta atenção.
todos os sinais desse tipo de realeza estão aí. O oligarca, que é o Ciro, ele se vira de costas para essa figura que estava tentando se comportar como uma cidadã, e aí ele encontra outro nobre, que é algum agente político ligado a ele, e aí ele se vira de costas para ela, porque ela é um inconveniente, e ele vai tratar com o respeito devido um membro da corte, ali, da aristocracia daquele lugar que ele tá visitando, tá? Ele recebe o cara, e aí ele vai cuidar dos afazeres deles, porque o interesse são os afazeres dessa respectiva aristocracia. E ela, com seus problemas comezinhos, ela que vai chupar o dedo dela, como ele disse, vai falar com a sua mãezinha aí, fale com a sua mãezinha aí, porque é assim que se trata alguém que ousa se comportar como cidadão. É assim como o oligarca trata. Sacou? É assim que ele trata. O Ciro, ele tem essa vantagem, ele tem essa qualidade de ser muito claro. Ele não esconde isso. Veja, tudo que o Ciro tenta ser, por isso que o Ciro tenta ser... ele quer opinar sobre tudo que ele quer ser é como se fosse um déspota esclarecido. Né? Então eu sei, eu resolvo, eu vou tocar, eu já manjo, eu vejo, eu entendo, eu toco, eu tenho, eu quero, eu sei, eu tal. Né? E aí ele quer ser no Brasil o que ele é lá. Tanto que uma vez perguntaram como é que você vai resolver, eu não sei se era uma questão resolvida o judiciário, ou presidente do Banco Central, eu vou fazer, eu vou não sei o quê. Não é assim. Assim, as coisas não são para o bem e para o mal, tal qual cidadãos, tal súditos que tentam se comportar como cidadãos ali no Ceará. Não é. Né? Lembre-se sempre disso. Então, quando a gente fala, né, a manutenção, sabe, desses amigos do Ciro Gomes ali, mas a manutenção de um jogo como um todo, essa manutenção não dá, cara. Essa manutenção tá muito cara. Esse sistema tá muito caro. Esse modelo tá muito caro. O modelo brasileiro tem que partir da seguinte coisa. Nós precisamos criar uma aliança meio base. E nós temos que destruir uns instrumentos de cooptação da base pelo topo. O nosso inimigo natural é o topo. O nosso inimigo não é a base. A base toma decisões sensatas, mas você não pode culpar a base de tomar decisões sensatas baseadas, às vezes, na própria ignorância ou na fome. Não dá. Eles estão numa situação hipossuficiente em que você vai ter que resolver isso meio. Mas o teu inimigo é o topo. Nunca se esqueça. Quando eu falo, mas é o banco, é o banco. É o banco. É a empreiteira. É o professor intelectual. É o jornalista profissional. É o jurista. Esses todos são elite. Aí você fala, mas Renan, mas o Hang é elite? O Hang não é elite. O Hang é o meio. Mas ele é mais rico do que vários casos dele. É mais rico do que um professor universitário. Sim, mas ele não é elite. Ele não forma nada. O Hang é um troço que ganha dinheiro. Ele não é elite. E o agro brasileiro? Ele é um instrumento que disputa. Ele é uma... A gente pode falar aqui de uma elite dissidente. Mas ele não é a elite. Ele é uma elite dissidente cada vez mais forte. E eu acho que o sistema cultural greco-goianista, ele vem aí. Né? O greco-goianismo vem chegando e tem algo que... Me parece que é algo que vem pegando esse elemento do meio, descendo para a base e virando uma força própria. Mas, se eu for, vamos dizer, bem preciso, eu não chamaria eles de elite, não. Porque isso aqui não é só sobre dinheiro, definitivamente. Não é. A Dalila Lima falou, isso vai estourar e acabar muito mal. Sim, é o que a gente está falando de queda do regime. E o Brasil tem isso, ciclicamente, as constituições caem. A monarquia acabou. A República Velha acabou. Aí vem o Vargas, aí vem Guerra de 32, aí vem Constituição em 34, teve o golpe de 30. Aí depois você vai lá, vai ter Estado Novo, aí redemocratiza, aí acaba, aí é golpe. Aí vem o Pacto de 88. Cada uma representa um pacto. Cada momento que dá uma Constituição ou um golpe, ele representa uma tentativa de repactuação. Tenta imaginar que o Brasil, do final do século XIX para o começo do século XX, a população começa a disparar, a aumentar, você começa a ter alguma coisa de industrialização, alguma coisa de aumento de complexidade econômica, imigrantes vindos de fora, você começa a mudar a cara do país muito rápido. O Brasil muda muito do final do século XIX até o meio do século XX. É uma mudança muito profunda, então você vai mudar, os arranjos começam a mudar muito rápido.
Esses arranjos vão se arrumando ali, o Vargas, ele meio que estabelece o que é o Estado brasileiro moderno, aí você tem aquele pequeno hiato de democracia com Jânio, Kubitschek, aquela época toda, cai no golpe de 64, aí você tem um arranjo militares, mais certas elites, arcaicas principalmente, e isso morre ali em 88, né, morre especialmente antes, diretas e tal, a luta contra a ditadura, essa turma vence, e essa turma, ela forma um pacto. Esse pacto tá durando, cara. De 88 para 2024 tem tempo. Mas esse pacto vem dando todos os sinais de fadiga. Todos os sinais de fadiga estão aí. Então, como eles vêm dando... Como o Brasil o Brasil não é os Estados Unidos da América, que tem uma constituição, teve um pacto original, e que tá passando por atribulações. E a eleição do Trump não é a solução. Ela é sintoma também dessas atribulações. Mas como a nossa... né? Tá, a gente... Pô, tá durando muito, mas não deu certo. Dá pra falar que o Brasil, durante o período da ditadura militar, ele teve um desempenho econômico melhor? Teve. Teve decisões equivocadíssimas do ponto de vista econômico. Mas teve. Ah, mas não olhou pra fome como deveria? Não, teve vários problemas. Violações de direitos humanos das mais diversas. Foi um período problemático. Mas definitivamente, de 88 pra cá, se for botar na balança, você consegue entender porque tem gente saudosa da ditadura. Os mais velhos, os boomers, fãs do Bolsonaro, eles fazem uma comparação. Naquela época eu saía na rua, naquela época havia um sentimento de Brasil crescendo. Havia uma ideia, tenta se imaginar no Brasil. A galera hoje ousou querer comemorar o Globo de Ouro da Fernanda Torres, que é um prêmio da Fernanda Torres. E depois, se ela quiser estender alguém, ao grupo político, econômico, cultural ao qual ela faz parte. Mas não é as vitórias. Você não ganhou aquele Globo de Ouro. Se você acha que isso é uma conquista sua do Brasil, você é um trouxa. Isso não é a vitória tua de nada. Você não tem que se orgulhar de nada. A vitória é dela. Acima de tudo. Inclusive as vitórias dos esportistas. A gente tende a... né, porque a gente é carente de símbolos nacionais. A gente é carente de atenção de gringo. Então, né? Digo isso. Eu me incluo, tá? Não tô... Eu amo cena. Tô aqui... eu torço pra coisas brasileiras e vejo esses elementos como elementos positivos. Mas calma, tem um exagero que todos nós cometemos. Nesse sentido, aquela pessoa que viveu aquele período, 64, 65, até pelo menos final dos anos 70, aquela pessoa viu muita coisa no Brasil. Porque assim, houve um otimismo. O Brasil, dos países que importavam, era o país que mais crescia no mundo no período. PIB... milagre econômico, surto de crescimento, obras aos montes. Lá naquele finalzinho, começo dos anos 60, surge a Bossa Nova. Se eu não me engano, né, muito menos comentado que foi o João Gilberto, acho que ganhou Grammy. Acho que o João Gilberto ganhou Grammy. Você vai ter, sabe, o Brasil, a Bossa Nova era uma música boa, respeitada mundialmente. A música se tornou mainstream mundial. Então o Brasil, com uma geração de pessoas talentosas, industrialização, crescimento econômico, álbum do ano em 65, cara, ele ganhou Grammy de álbum do ano, ele com Stan Getz, em 65, e melhor performance vocal masculino em 65, tá? O que eu quero colocar aqui pra vocês? A pessoa que viveu aquele período, ela compara a sensação de Brasil, a ideia de Brasil naquele período, com a ideia de Brasil dos últimos 30 anos, ela não vai falar que a sensação de Brasil dos últimos 30 foi melhor. Não, você tinha democracia. Pra você falar, o preço pra eu votar num patife, a ideia de Brasil, ela tá menor? Eu não acho que eu ganhei muita coisa. A pessoa sente isso. Por isso que as pessoas achavam plenamente justificável o Bolsonaro dar um golpe. E por isso que o Bolsonaro percebeu isso e entendia que essa ideologia fazia sentido. Entenderam? As pessoas não são bestas, as pessoas comparam, elas olham, elas vivem. Deixa eu ver se eu separei. Você falou daquela parte. Essa matéria estava na home do Estadão hoje. Deixa eu ver, blog do Fausto Macedo. Vote em quem você quiser, vou mandar meu pix pra ti, diz eleitor a prefeito foragido no Ceará. Isso é Brasil. Lembrem-se disso. O eleitor atua de maneira ativa. Não é que o eleitor é trouxa, ele atua de maneira ativa. Aqui, ó, ele tá assim, muito ativo, querendo o dinheiro dele. Ele até disponibiliza o Pix dele pra receber a compra de voto. Isso pra todo mundo parar de achar que todo... Não, é só a pessoa... Não. O Brasil é complicado, o Brasil não é fácil, não. This is Bostil. Isso aqui tem como mais Bostil do que isso?